Agora vamos analisar o que? Colocação de pronomes oblíquos átonos. Professor, o que é isso, a colocação de pronomes oblíquos átonos? Na verdade, é a colocação de me, te, se, nos, vos, o, a, lhe. Então, é a colocação de me, se, nos, vos, o, a, lhe. Como assim, professor? Assim, ó. Eu tenho dever, se eu tenho de colocar o pronome oblíquo átono antes do verbo, no meio do verbo ou depois do verbo. É isso mesmo? Isso. Toda colocação pronominal faz referência ao verbo. Como assim? Olha só. Na língua portuguesa, eu tenho a chamada próclise. O que é a próclise, professor? A próclise nada mais é do que a colocação do pronome antes do verbo. Então, a próclise é a colocação do pronome antes do verbo. Antes do verbo. Como assim, professor, antes do verbo? Por exemplo, se eu colocar assim, ó, se feriu. Se feriu. O pronome está antes do verbo ferir-se. Então, essa é a chamada próclise. É a colocação do pronome antes do verbo. Por exemplo, se feriu. O que nós temos também? Nós temos também a chamada mesóclise e a chamada ênclise. Bom, ponto 2 aqui, ó, é a mesóclise. O que é, professor, a mesóclise? A mesóclise é a colocação do pronome no meio do verbo. No meio do verbo. Por exemplo, se eu colocar assim, ó, far-se-á, ó, far-se-á, a prova. É literalmente no meio do verbo, senhor? Sim, literalmente no meio do verbo. Por quê? Porque o verbo seria isso aqui, ó, fará. Fará. Então, eu cortei bem aqui, ó, no fará e coloquei o C aqui, ó, far-se-á. Então, esta é a chamada mesóclise. Colocação do pronome no meio do verbo. Seria fará, então far-se-á. E também temos a chamada ênclise. Por fim, a ênclise. E o que é, professor, a ênclise? É a colocação do pronome depois do verbo. Como assim a colocação depois do verbo? Por exemplo, se eu colocar ligou-me, o pronome está depois do verbo. Bom, o que eu tenho de...